Pagliares, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a parte do front-end do trabalho, né, de gestão, sobre a página web do Velvet Music Store. Então, aqui está as rotas, né, que a gente utilizou pro projeto web. Aí a gente utilizou React, né, para fazer o front. Aí aqui está a página de login, né? Caso o usuário não tenha, ele pode criar um novo. Aí aqui está o primeiro nome, né? Vamos colocar. Aqui a gente criou um usuário, né? Aí aqui no banco de dados a gente consegue verificar. O usuário foi criado aqui. A gente consegue voltar para a página, né, de login e fazer o login. Aí conseguimos fazer o login, né? Aí aqui está a página principal, né, onde a gente consegue ver os produtos e adicionar. Aí aqui a gente vai adicionar um novo produto, né? A gente consegue colocar, né, um link da imagem, né? Aqui uma adição. Aqui eu estou colocando algumas informações apenas, né? Para verificar. Aqui a gente consegue, né, adicionar um produto. Aqui. E aí consegue verificar aqui também, né, na parte do banco de dados. Aqui está, né, as informações que acabei de adicionar. Aí a gente consegue aqui as opções, né, de visualização, editar e deletar. Aqui a gente consegue visualizar. Deixa eu ver aqui as informações. Do, deixa eu ver aqui. Aí aqui a gente consegue, né, verificar as informações do produto, né, que acabei de adicionar. Aí aqui a gente consegue editar também. Aqui a gente consegue editar. Aí a gente consegue deletar um produto também. Aí o produto foi deletado com sucesso. Aqui no banco de dados a gente consegue verificar, né, o produto deletado. E nessa parte é basicamente isso.
A gente fez também a página de usuários, né, também, que foi pedido. Aqui. Aí tá todos os usuários, né, que a gente criou até agora. A gente consegue buscar, né, por eles. Tipo, Lucas, a gente... Aí aqui aparece, a gente tem um botão de mostrar todos. Aí aqui a gente consegue atualizar, né, as informações. Tipo, nome, Gabriel. Aí aqui a gente consegue, né, que o nome foi modificado. A gente consegue deletar também, né, esse último aqui. Foi deletado com sucesso. Aí aqui a gente consegue verificar, né, que é do usuários. Aqui embaixo, né, a gente tinha um usuário, né, que ele foi excluído também. Aí a gente fez basicamente essas rotas, né, essas páginas. Olá, espero que esteja bem. Eu sou o Pedro Medina e vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do back-end da aplicação do Velvet Music Store. Pois bem, o nosso relacionamento de tabelas no banco de dados ficou dessa forma, em que a gente tem o product com todos esses atributos que foram requisitados pelo cliente. Temos a tabela users para os usuários e roles para as permissões dos usuários. A tabela roles e users, elas têm uma relação many-to-many e por isso a gente fez uma tabela user roles para armazenar o ID do usuário e sua role associada. Dessa forma, o users ele pode ter mais de uma role e uma role pode ter mais de um users. A famosa relação many-to-many mesmo. Nossa arquitetura de projeto no back-end ficou dessa forma: as divisões de pacotes, tendo as classes de configuração, as classes de sessão, as classes de modelagem de objeto, a classe de repository para a gente ter a conexão entre bancos de dados e código, a classe de controlador REST e a classe de serviço que tem a lógica de programação. Pois bem, para a gente mapear as tabelas do banco de dados com o nosso código em Java, a gente usou, né, as entidades product, role e user. A user, ela também tem os mesmos atributos da tabela no banco de dados e temos essa identificação aqui, essa anotação many-to-many para identificar que isso aqui é um many-to-many entre roles e users. A gente coloca a anotação em ambos os lados. Usamos o cascade apenas de detach e refresh porque não queremos mudar a tabela roles quando a gente muda um usuário. Também temos a entidade product, que foi conectada também com a tabela do banco de dados product. Também fizemos as classes de VO para a gente não deixar a entidade ter interação direta com a pessoa que estiver usando o software. E assim também teve os mesmos atributos da entidade. Algumas diferenças mínimas aqui, por exemplo, o nosso DTO não retorna, o nosso DTO de user ele não retorna a entidade de roles inteira, ela retorna apenas o nome da role. O product VO é a mesma coisa, ele vai retornar praticamente a mesma coisa da entidade. E também a gente fez um credential VO para usar no login. A nossa criação do banco de dados, a gente usou as migrations, usando a dependência do Flyway. Para isso, a gente começou criando a tabela de produto, foi a nossa primeira migration, em que a gente tem relação com a primeira sprint, né? A primeira sprint ela pediu que a gente fizesse apenas os produtos, então a gente criou uma migration apenas para os produtos. Com o passar do tempo, a gente viu que precisava de mais informações no produtos e fizemos uma migration para adicionar algumas colunas que faltaram na outra migration aos produtos. E também para outras sprints a gente fez a migration de users e roles, criando a tabela de users, roles e user roles e já adicionando as roles que o cliente pedia.
E para fazer essa conexão entre bancos de dados e back-end, a gente fez pelo application.yaml, visto que nós temos as dependências do JPA, as dependências do MySQL e as dependências do Flyway. Já no .xml, foi apenas declarar as variáveis de ambiente, que a gente declarou no IntelliJ mesmo, declarar as variáveis de ambiente no application.yaml. Sobre o caminho de um objeto dentro da nossa aplicação, eu não vou entrar a fundo, visto que demoraria muito tempo para mostrar cada função do controller, cada função do service e cada função do repository. Mas a gente usou aquela arquitetura, né, de objeto, a requisição vai chegar no REST Controller, ela vai ser passada para a classe de serviço, que vai realizar toda a lógica de programação, toda a lógica de negócios da aplicação, e vai chamar o repository para persistir o objeto no banco de dados ou procurar algum objeto no banco de dados, fazer a operação que aquele endpoint pede. Nós criamos algumas exceções, né, para tratar elas. Por exemplo, se um usuário ele tentar cadastrar um produto que já existe no banco de dados, isso vai gerar um conflito. Se um usuário tentar fazer um cadastro de usuário com um e-mail que já existe no banco de dados, também vai dar uma exceção. E o servidor não vai cair e a gente nem vai ter algum problema de, por exemplo, ter 2 usuários com o mesmo e-mail. A gente também, para facilitar a visualização e comunicação entre front e back, a gente fez a documentação da API usando o Swagger, como você pode ver aqui, ó. A gente, usando as anotações de operation aí, a gente consegue deixar a API com uma documentação mais visível. Agora vamos rodar a nossa aplicação e mostrar os nossos endpoints. Beleza. Vou pegar primeiro aqui o Swagger. Esses foram os endpoints feitos por a gente. Temos o endpoint, esses do CRUD na verdade. Acabou faltando os endpoints de login aqui no Swagger, mas vou usar ele para mostrar o CRUD de usuários e o CRUD de produtos. A gente tem o GET, um GET para pegar um usuário pelo ID dele. A gente tem um PUT que vai atualizar um usuário passando o ID dele pela URL também, apagar um usuário também pelo ID, passando pela URL, @path variable, e temos também um get apenas para pegar todos os usuários do banco de dados e um post para salvar um usuário, enviando ali o objeto via request body. Também temos o CRUD de produtos, que funciona muito parecido também com o de usuários. A gente tem um get para pegar o produto pelo ID, a gente tem um put para atualizar um produto pelo ID, passando também o objeto pelo request body. Temos um delete para apagar um produto pelo ID. Temos também a única diferença para o outro CRUD é esse get aqui, que a gente faz esse get aqui, ó, que pega o produto pelo nome dele e a gente passa via request param. A gente bota aqui esse find, uma interrogaçãozinha, name igual e o nome do produto. Vou mostrar isso tudo para você daqui a pouco. Também temos um post para salvar um produto e um get para passar uma lista inteira de produtos. Agora vamos no Postman. Aqui um teste da gente adicionar um usuário, adicionar um produto, um post aí para adicionar um produto. A gente passa aqui todas as informações do DTO no body e damos um send aqui. Vocês podem ver, ele foi salvo, um ID3, o nome do violão, marca e todos os atributos. Vamos aqui adicionar mais um, né? Colocar um violão, colocar aí Takamine, marca Takamine. Vou aumentar esse preço aqui um pouquinho só para ter uma diferença e vamos dar um send. Outro violão criado também, o ID4, o nome dele, marca, categoria, preço, etc. Aí a gente pode fazer também um get para pegar todos os produtos. Aqui ele vai retornar todos os produtos para a gente.
Podemos fazer também um get passando o ID do produto que a gente quer, vamos supor aquele lá do último violão que a gente criou. Aí ele retorna para a gente também só o objeto de ID4. A gente pode também fazer um put passando o ID4 também para a gente atualizar ele. Por exemplo, agora esse violão vai ser da marca Rosine. E ele vai ser atualizado também. Se a gente der um get agora de novo nele, vai passar o mesmo produto que a gente viu aqui, ó. Beleza. A gente também tem o delete, que a gente pode apagar um produto. Vamos apagar esse produto, por exemplo. Aí, ó, ele retorna um 204 no content. E se a gente vier aqui e der um get para ver todos os produtos, vocês vão ver que o ID4 foi apagado. Aqui ID1, ID2, ID3 e fim, o ID4 está apagado. Agora vamos mostrar o CRUD de usuários. Vou usar o endpoint credentials register, que seria o mesmo de users, porque o post de credentials register e do endpoint users é o mesmo. Aqui, se você ver, tem o first name, last name, e-mail, password, se ele está enabled, como a gente está colocando ele agora, ele vai entrar como true, e a lista de roles dele. Aqui, por exemplo, no banco de dados já tinha um e-mail usando o joão.silva@example.com. Então ele deu um conflito e gerou essa mensagem de erro. Agora vamos trocar com o exemplo de usar um vitor.silva@example.com. Ele deu um 201 created porque ele criou no banco de dados. Agora, se a gente fizer um get aqui dos usuários, a gente pode ver ele usando o endpoint users. Aqui, ó, todos eles adicionados, 7, 8. E aqui está o nosso Vitor Silva de ID 26, que foi adicionado. Vamos agora testar o endpoint de deletar um usuário. Vamos deletar, por exemplo, esse 20 aqui, ou melhor, esse 23 aqui, Lucas Medina. A gente vem aqui, ele é o ID 23, a gente coloca aqui delete e mais uma operação do CRUD funcionando. Retornou um 204 porque ele foi apagado. Se a gente colocar um get agora do 23, ele vai retornar uma exceção de user not exists e o status 404.